Olá pessoal, eu sou o professor Petrônio Castro, da Loja do Concurseiro, e hoje eu estou aqui dentro desse projeto de 1000 questões que nós temos para o IBAMA para fazer uma amostra. Vamos fazer aqui várias amostras, tá bom? E hoje eu trouxe umas questões da educação ambiental, do item de conhecimentos específicos chamado educação ambiental. Nós vamos fazer questões somente da Lei 9795 de 99, que trata da Política Nacional de Educação Ambiental, tá bom? É importante esta lei, ela vai trazer respostas para você como: qual o conceito de educação ambiental? Educação ambiental formal, educação ambiental não formal. Será que é obrigatório? Será que pode uma escola criar uma disciplina chamada educação ambiental? Será que na faculdade alguns cursos têm que ter disciplina de ética ambiental? Será que na hora de formação de professores de matemática, português, será que eles têm que ter no currículo deles alguma coisa relativa à dimensão ambiental? Tudo isso está dentro desta lei, que é uma lei bem pequena, Política Nacional de Educação Ambiental. Eu sou o professor Petrônio Castro, sou um dos coordenadores da Loja do Concurseiro, e antes de eu começar, eu queria que vocês conhecessem esse projeto, que é um projeto só de exercícios esquematizados, que a gente está colocando à venda e que aqui no YouTube a gente vai colocar muitas amostras. Mas em 2 minutinhos eu quero te apresentar esse projeto, que é este aqui. É um pacote de 1000 questões esquematizadas, comentadas em videoaulas. É muito parecido com isto que tem hoje. Se você olhar aqui na descrição desse vídeo, você vai ver o PDF para você baixar. Aí você baixa o PDF, depois você assiste a videoaula. Esse pacote está em promoção, está custando apenas R$ 120, mas esses R$ 120 é somente para os 500 primeiros alunos, tá bom? Depois passa para R$ 200. O acesso ao curso, tá? Ele vai começar dia 15 de dezembro, vai começar a liberar as listas estão sendo todas gravadas especialmente para esse concurso, e os exercícios todos estarão liberados até 21 de janeiro. O que eu quero dizer, pessoal, olha, o acesso ao curso é até 7 de fevereiro, independente da prova ser adiada ou não. Até 7 de fevereiro, 8 de fevereiro, corta o acesso. Mas entre 15 e 21, 15 de dezembro começa, Natal vai liberando, Ano Novo. No máximo dia 21 de janeiro, as 1000 questões estarão à sua disposição. Questões essas que são de todas as disciplinas, tá bom? Por exemplo, aqui ó, em legislação e normas ambientais, eu vou comentar 200 questões. Eu vou passear por todos os itens. Por exemplo, em meio ambiente, o professor Alessandro Pinon, que já tem vídeo aqui no YouTube, e Helder Coelho, 150 questões, e assim vai. 100 questões de informática. É bem legal esse nosso projeto. São questões do CESP e também modelo CESP, elaboradas por nós, mas que vão conduzindo você nos principais tópicos do programa. Até porque não dá tempo de você sair estudando, lendo tudo, não. O ideal é mesmo que cada professor faça o seu apanhado já certinho para você. Vem te convidar também para participar de um grupo meu, eu sempre crio, tá? E aí é um grupo no Telegram, tá bom? Então quem tem Telegram, quem não tem, vai lá, cria o seu Telegram. Telegram é tipo WhatsApp, tá aqui, só é você apontar para cá ou anotar esse endereço. Entra que é grátis, não vai ser cobrado. Esse grupo vai ficar até o final da prova, tá? Do IBAMA e ICMBio, todo dia praticamente. Eu vou liberando uma questão grátis, um comentário, um resuminho. É bem legal. É da parte de conhecimentos específicos e da parte de legislação. Vale a pena, é de graça. E de tabela eu vou divulgando para vocês maratonas de exercícios que a gente faz pagas, que custa R$20. A gente divulga mini cursos de disciplinas. Aí você fica por dentro do melhor que a gente tem para oferecer, tá bom? Lá no nosso Telegram, tá bom?
pessoal, vamos começar. Falei que não ia demorar muito? Vamos falar então da Política Nacional de Educação Ambiental, tá bom, pessoal? Esta lei, ela está no programa, tá, de Educação Ambiental do IBAMA, dentro de conhecimentos específicos. Dentro de conhecimentos específicos, a gente tem lá Política Nacional de Educação Ambiental, Lei 9795 e o decreto. Nós vamos atacar aqui só uma parte da política, nós não vamos tratar do decreto. O decreto, ele repete praticamente tudo que a lei fala, mas ele aprofunda mais um pouquinho. Vamos tratar só para posicioná-los isso aqui, tá bom? Você não pode errar nenhuma questão da prova desta lei. Trata-se da lei número 9.795, de 27 de abril de 99, que dispõe sobre a educação ambiental. Então, ele dispõe sobre a educação ambiental, é a primeira coisa que essa lei faz, mas ela faz mais coisas. Ela também, pessoal, essa lei, ela institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências, tá bom? Então, a primeira questão, a gente faz a questão, aí comenta, e aí relembra a matéria. Faz a questão, relembra, aprofunda. É assim que funciona o nosso pacote de 1000 questões e é assim que vai funcionar aqui. Nossa primeira questão diz assim: considerando o disposto na Lei 9599, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, julgue o item subsequente. Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente. Meio ambiente este que é um bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Será que isso aqui está certo ou está errado? Pessoal, se você não lê esta lei, ele vai escrever uma coisa bem bonita aí, você vai dizer que está certo só porque está legal. Não é só porque está legal. Tem que ser conforme a lei. E a lei diz exatamente isso, que educação ambiental são os processos pelos quais o indivíduo e a coletividade constroem. Nós construímos conhecimentos, por exemplo, tantos mil anos para se decompor uma garrafa PET. Nós construímos, então, os processos que o indivíduo e a coletividade constroem, valores sociais, conhecimentos, habilidades, competências voltadas para a conservação do meio ambiente, é a educação ambiental. Esse processo pode ser formal na escola ou pode ser não formal. Por exemplo, uma campanha na praia para as pessoas não jogarem coco, não jogarem garrafa de vidro no mar, entendeu? Então tá certinho isso aqui, tá certinho, tá aqui, pessoal. É aqui que tá o X da questão. Você leu e você agora vai reafirmar. É o artigo 1º da lei. Entendem-se por educação ambiental para os fins desta lei os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem o que, Petrônio? Valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente. Na prova, ele poderia muito bem acabar aqui, o conceito de educação ambiental. Por quê? Porque a partir daqui, ele vai falar um pouquinho ele vai retomar o meio ambiente. Então, os processos pelos quais o indivíduo e a coletividade constroem conhecimentos voltados para a conservação do meio ambiente é a educação ambiental. Agora, meio ambiente este, que é um bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e à sua sustentabilidade. Conceito de educação ambiental é importantíssimo. Além disso, no nosso artigo 2º diz que a educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional. E olha só o que ele reforça ainda: devendo estar presente de forma articulada em todos os níveis
nível educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, superior, em todos os níveis, em todas as modalidades, educação à distância, educação de jovens e adultos, educação no campo, educação indígena, educação especial, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal, em caráter escolar e em caráter não formal. A sensibilização das pessoas na praia, na rua, na floresta, no campo, tudo isso. Esta tela é muito importante, é o nosso artigo 2º. Educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional. Tem que estar presente de forma articulada. Pessoal, como assim de forma articulada? Já a gente vai ver. Na verdade, não tem que ter uma disciplina. Na verdade, o que tem que ter é a dimensão ambiental. Eu vou dar minha aula de matemática, eu incorporo a dimensão ambiental na minha aula. Eu vou dar a minha aula de física, de inglês, vou dar a minha aula de artes e eu tenho que incorporar a dimensão ambiental na minha aula, tá bom? Vamos para a segunda questão. Daqui a pouco vai ter umas do Sebrasp também, tá bom? É que eu quero mostrar como vai ser o nosso trabalho. O nosso trabalho, a gente pega a lei, tá? O meu trabalho de legislação, o meu, eu pego e na mesma ordem dos artigos, não todos, pessoal, eu vou pegando aquilo que é importante e vou fazendo um encadeamento para você, tá bom? Isso vai fazer com que você decore, que você fixe melhor. Porque só ler seco, rápido, não fixa, tá bom? A segunda diz a mesma coisa, considerando o disposto na Lei 9795, que instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental, julgue. Cabe aos meios de comunicação de massa, tipo Jovem Pan, Rede Globo, SBT, Record, cabe aos meios de comunicação de massa promover programas destinados à capacitação dos trabalhadores, visando a melhoria e visando ao controle efetivo sobre o ambiente de trabalho, bem como sobre as repercussões do processo produtivo no meio ambiente. Pessoal, quando você estuda essa lei direitinho, você sabe que tem as incumbências dos meios de comunicação, as incumbências do poder público, as incumbências das instituições de ensino, as incumbências dos órgãos que formam o SISNAMA, o Sistema Nacional de Meio Ambiente, tem também as incumbências da sociedade civil e tem as incumbências das empresas. Cada um vai ter as suas incumbências. Os meios de comunicação de massa, por exemplo, cabe a eles disseminar, divulgar informações sobre o meio ambiente, sobre educação ambiental e incorporar na sua programação diária, tá? O quê? A educação ambiental, a temática do meio ambiente. Então, isto aqui que a gente falou nessa questão não é aos meios de comunicação de massa. Essa incumbência é das empresas e também dos órgãos públicos e privados, órgãos públicos. Então, e essa questão está errada. Vamos ver como é isso na lei. É do mesmo jeitinho que a gente vai fazer no nosso trabalho de 1000 questões. É um pouco rápido, direto ao ponto. Olha só, o artigo 3º diz que, como parte do processo educativo mais amplo, todos têm direito à educação ambiental. Então, como todos têm direito à educação ambiental, como a gente vai fazer que a educação ambiental chegue a todos? Ora, distribuindo tarefas, distribuindo incumbências. Então, ele vai dizer assim, são incumbências, incumbindo ao poder público alguma coisa, às instituições educativas outra coisa, aos órgãos integrantes do SISNAMA, outra coisa, eu vou já ler. Aos meios de comunicação de massa, outra coisa. Às empresas, entidades de classe, instituições públicas e privadas, outra coisa. E a sociedade como um todo, outra coisa. Cada um vai ter a sua incumbência. Todo mundo fazendo a sua parte, todos vão ter acesso à educação ambiental.
Bora lá, bora lá. Então, ele pode fazer o que eu fiz na prova, misturar as incumbências. Então, você tem que ter pelo menos uma ideia. O que é a incumbência do poder público? Ou seja, do governo federal, estadual, municipal, do poder público. O poder público legisla, executa, cria políticas, cria leis, cria normas. Pessoal, falou em poder público, memoriza isso aqui. Cabe ao poder público, tá, definir políticas públicas que incorporem a dimensão ambiental, tá? Não é a disciplina, é a dimensão ambiental. Como assim, professor, definir políticas públicas? Definir normas, leis, resoluções, instruções normativas, regras, definir políticas, de tal maneira que incorporem a dimensão ambiental. Também cabe ao poder público promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e também cabe ao poder público promover o engajamento da sociedade na conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente. Mas o mais importante, cabe ao poder público definir política pública. Professor, e o que cabe às instituições educativas? E o que cabe às escolas? A gente viu que tem a educação ambiental formal e a não formal. A formal é a escolar. Então, cabe à escola incorporar a dimensão ambiental no seu currículo, na sua programação, tá? Beleza? Então, cabe às instituições educativas o quê? Promover a educação ambiental de maneira integrada aos programas educacionais que elas desenvolvem. Incorporar a dimensão ambiental no seu programa educacional. Professor, o que cabe aos órgãos? O que cabe aos órgãos integrantes? Calma, é amarelinho. O que cabe aos órgãos integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA? Primeiro, bora fazer um parênteses aqui. O que é o SISNAMA? O SISNAMA é o Sistema Nacional de Meio Ambiente. O SISNAMA, pessoal, pode cair na tua prova, não dentro de educação ambiental, mas dentro do teu programa como um todo, tanto para o ICMBio quanto para o IBAMA. Você precisa saber quem faz parte do Sistema Nacional do Meio Ambiente, tá bom? Eu não estou falando de educação ambiental mais, estou falando de gestão ambiental. Então, no Brasil, nós temos os órgãos locais, os órgãos seccionais, órgãos executores, órgão central, órgão consultivo e deliberativo e órgão superior. Aí pode cair na prova. Quem são os órgãos locais? Pessoal, os órgãos locais são, por exemplo, os órgãos e entidades municipais. Por exemplo, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Manaus, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Luís do Maranhão. Aqui, por exemplo, órgãos seccionais são os órgãos e entidades estaduais. Por exemplo, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Pará, do Estado de Rondônia, do Estado do Tocantins. Aqui tem os órgãos executores, são dois, o IBAMA e o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade. Olha o nosso concurso aqui. Então, o Instituto Chico Mendes e o IBAMA, eles são órgãos executores do SISNAMA. O órgão central é o Ministério do Meio Ambiente, mais precisamente a Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República. Aí nós vamos ter o órgão consultivo e deliberativo do SISNAMA, que é o CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, e o órgão superior do SISNAMA, que é o Conselho de Governo, que tem membros tanto da Câmara, como do Senado, como do Executivo. Esse é o SISNAMA. Então, por exemplo, todas as secretarias de meio ambiente de todas as prefeituras e governos estão aqui, mais o IBAMA, mais o ICMBio, mais o Ministério do Meio Ambiente. O que compete a ele, já que a educação ambiental é dever de todos, o que cabe? O que faz uma secretaria de meio ambiente de uma prefeitura? Ela tem vários projetos de recuperação, de prevenção, de recuperação, ligadas ao meio ambiente. Qual o papel deles, então? Incorporar
a dimensão ambiental, a educação ambiental nos seus programas de conservação, preservação e recuperação. É o que está aqui, ó. Compete aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente, por exemplo, o IBAMA, o ICMBio, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belém do Pará. O que, Petrônio? Que compete? Promover ações de educação ambiental integradas aos seus programas de conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente. Então, a gente vai fazer lá, por exemplo, um trabalho no Rio Negro, relacionado ao meio ambiente. Por exemplo, proteger uma encosta. Aí, paralelo a isso, ou seja, a gente vai fazer um trabalho de melhoria do meio ambiente. Paralelo a isso, a gente vai pegar um pedacinho do dinheiro e vai gastar para promover ações de educação ambiental ali. Nós vamos fazer um trabalho, por exemplo, na Bacia do Una, em Belém do Pará. Opa, aí a gente vai integrar, junto a esse trabalho lá de recuperação da Bacia do Una, o quê? Ações de educação ambiental. Tá bom? Então, ao poder público compete o quê? Poder público compete definir política pública. Instituições de ensino, promover a educação ambiental nos seus programas educacionais. Aos órgãos integrantes do CISNAMA, promover educação ambiental junto com os seus programas de conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente. Tá bom? O que compete à nossa questão? O que compete aos meios de comunicação de massa, tipo Rede Globo? Compete a eles colaborar de maneira ativa e permanente na divulgação, na disseminação de informações, na divulgação de práticas educativas sobre o meio ambiente e também incorporar a dimensão ambiental em sua programação, no Luciano Huck, na Malhação, no Fantástico, no Jornal Nacional, na novela, incorporar essa dimensão no seu horário de programação. E as empresas? Aí tu vai decorar assim, empresa tem trabalhador, então empresa tem que capacitar os seus trabalhadores para ficar de olho. Por exemplo, a gente é uma mineradora, então a gente polui muito. Tomar cuidado para a gente melhorar nossos processos para não poluir muito. Então, cabe às empresas, às entidades de classe, às instituições públicas e privadas, promover programas destinados à capacitação de trabalhador, visando a melhoria e ao controle efetivo sobre o ambiente de trabalho. Também sobre as repercussões, as consequências do processo produtivo no meio ambiente. Treinar o funcionário, capacitar para ele perceber que aquilo que a gente faz ali traz consequências para o meio ambiente. Ele criar essa consciência. E por último, cada um de nós, a sociedade como um todo, cabe a nós pegar na mão do moleque e dizer: pega aquele papel de bala, de bombom que você jogou no chão e ponha no bolso, molequinho. Quando você encontrar uma lixeira, você joga. Entendeu? Cabe a nós todos manter a atenção permanente, a formação de valores, atitudes e habilidades que propiciem atuação individual e coletiva voltada para a prevenção, identificação e solução de problemas ambientais. Temos que ter uma atenção permanente, pessoal, para formar valores, formar atitudes no sentido da sustentabilidade, da proteção do meio ambiente. Pronto! Se eu voltar aqui um instantinho lá na nossa questão, a gente vai ver que ele diz assim: cabe aos meios de comunicação de massa promover programas destinados à capacitação dos trabalhadores, visando a melhoria e ao controle efetivo sobre o ambiente de trabalho, bem como sobre as repercussões do processo produtivo no meio ambiente. Isso não é competência dos meios de comunicação de massa, e sim das empresas, tá? Empresas. E quem mais? Empresas, entidades de classe e instituições públicas e privadas. Falou em capacitar trabalhador, pensa trabalhador, empresa. Outra questão. Essa aqui já é do nosso SEBRASP, do nosso SESP. De acordo com a Lei 9795 de 99, Política Nacional de Educação Ambiental, são princípios básicos da educação ambiental.
Aí ele diz assim, o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo. Aí diz, 2, a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência que existe entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, tudo sob o enfoque da sustentabilidade. Aí ele diz o 3, vou trocar de cor só por trocar. 3, o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas na perspectiva da intermulti e transdisciplinaridade. E 4, a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais. Ele não disse que são só esses. Ele disse, são princípios básicos da educação ambiental. Esses 4 são princípios básicos da educação ambiental? Pessoal, tá certo. Mas aqui é muito difícil. Porque essa lei, ela tem princípios e ela tem objetivos fundamentais. Tem princípios básicos e tem objetivos fundamentais. E às vezes eles misturam. E aí a questão fica um pouquinho mais difícil. Calma, eu vou te mostrar aqui os princípios. Vamos forçar a gente memorizar e depois você vai pesquisar os objetivos. Tá? Aqui nessa aula demonstrativa eu não vou tratar dos objetivos. Mas o artigo 4º são os princípios básicos da educação ambiental e o artigo 5º são os objetivos fundamentais. São muito parecidos. A pior questão de prova é quando o elaborador mistura. São princípios, ele coloca um objetivo. Essa é de matar. Pessoal, são princípios básicos da educação ambiental. Primeiro, o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo. Isso aqui está certíssimo. Tá? É importante você saber que holístico tem a ver com ter uma visão global. Holístico ou holista é um adjetivo que classifica alguma coisa que procura compreender os fenômenos na sua totalidade, na sua globalidade. Tá? Inclusive ele é repetitivo, porque ele diz que o enfoque é humanista, holístico, democrático e participativo, e depois ele fala, tem que conceber o meio ambiente em sua totalidade. É um outro princípio. A gente precisa conceber o meio ambiente não só como o nosso quadrado, a gente tem que se preocupar com o mundo todo, em sua totalidade, considerando que existe uma relação de dependência interna. Existe uma interdependência entre o que, Petrônio? Entre o meio natural, a água, o ar, o solo, mas também o socioeconômico, a indústria, o comércio, para nossa sobrevivência, e também o cultural, mas tudo isso sob o enfoque da sustentabilidade, de você usar, mas você não acabar, você não destruir, para que as futuras gerações possam usufruir. Então existe uma interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural. O terceiro princípio básico da educação ambiental é o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, na perspectiva da interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e transdisciplinaridade. Tem que aceitar, nós só podemos aceitar as ideias de tal tendência pedagógica relacionada ao meio ambiente, à educação ambiental. Não, pessoal, tem que são aceitas ideias variadas, plurais, e numa perspectiva de interdisciplinaridade, de multidisciplinaridade e de transdisciplinaridade. Olha só para cá. Tem que ter ideia da diferença de interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, transdisciplinaridade. Está aqui numa ordem de avanço, só a título de você compreender melhor. A multidisciplinaridade, pessoal, a multidisciplinaridade, ela acontece quando um tema é abordado por diversas disciplinas sem uma relação direta entre elas. Se o objeto de estudo for o Cristo Redentor, por exemplo, a geografia trabalhará a localização, as ciências tratarão da vegetação local, mas as abordagens são específicas de cada disciplina e não há interligação, tá? Isso é a multidisciplinaridade. É importante? É, mas é melhor se fosse a inter,
Melhor ainda se fosse a transdisciplinaridade. A interdisciplinaridade é quando duas ou mais disciplinas relacionam seus conteúdos para aprofundar o conhecimento. Dessa forma, o professor de geografia, ao falar da localização do Cristo Redentor, poderia utilizar um texto poético, assim como de ciências, poderia analisar a história da ocupação da cidade para entender os impactos ambientais no entorno. Olha que bacana! E a transdisciplinaridade é uma abordagem mais complexa, em que a divisão por disciplinas hoje implantada nas escolas deixa de existir. O Enem já faz um pouco disso, a questão das áreas do conhecimento. Essa prática somente será viável quando não houver mais a fragmentação do conhecimento. É assim a cooperação entre todas as disciplinas, envolvendo uma complexidade maior e eliminando as barreiras entre as disciplinas do currículo escolar. O que eu quero que vocês entendam é que a educação ambiental, ela tem que estar misturada, ela tem que estar transversal a todas as outras disciplinas. Então, por isso que você diz que são aceitas ideias, pluralidade de ideias e concepções pedagógicas na perspectiva da inter, multi e transdisciplinaridade. A vinculação entre 4 coisas: a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais. Então, falou em ética, também está vinculada à educação. Não tem como você trabalhar a educação sem trabalhar a questão da cidadania e da ética. O trabalho está totalmente atrelado à educação e à ética. E as nossas práticas sociais, pessoal. O nosso cotidiano, a maneira como a gente lida com as outras pessoas, lida com as coisas, lida com o mundo. Está tudo interligado, vinculado. Ética, educação, trabalho e prática social. Isso diz lá na LDB. A LDB diz que a educação escolar, ela está vinculada ao mundo do trabalho e às práticas sociais. Isso cai na tua prova. Você que é pro IBAMA, cai a LDB. Em breve eu vou colocar aqui um vídeo com uma boa quantidade de questões da LDB, que a LDB é grande. Essa lei é pequena. Mas eu vou abordar os principais aspectos aqui no YouTube também. Outro princípio básico da educação ambiental é a garantia de continuidade e permanência do processo educativo. Outro é a permanente avaliação crítica do processo educativo. Que processo educativo? Do processo de educação ambiental. Nós temos que, a todo momento, fazer uma avaliação crítica. Se está funcionando, porque se continuar as pessoas agindo como elas agem em relação ao meio ambiente, em relação ao outro ser humano, significa que o nosso processo educativo pode não estar o mais adequado. Então, nós temos que ter uma permanente avaliação crítica do processo educativo. Também, pessoal, tem que ter uma abordagem articulada das questões ambientais locais, não é isso? Das questões ambientais regionais, nacionais e globais. Por exemplo, as questões regionais da cidade, por exemplo, de São Luís do Maranhão, do estado do Maranhão, da região Nordeste, do Brasil e do mundo. Na educação ambiental tem que ter uma abordagem articulada. E por último, o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e cultural. Pronto, nós relembramos todos os princípios básicos. Seu dever de casa, estudar os objetivos fundamentais. Nossa quarta questão aqui, também do Sebrasp, diz assim: segundo recente alteração da Lei 9795 de 99, a educação ambiental, ela será desenvolvida como uma prática educativa integrada, contínua e temporânea em todos os níveis e modalidades da educação formal, do ensino formal. Isso eu já vi aqui com vocês hoje. Aí depois ele continua, devendo ser implantada como disciplina específica no currículo de ensino. O que é que vocês me dizem? Está errado, mas está muito errado. Tem 2 erros aqui. Primeiro, ele diz que a educação ambiental será desenvolvida como uma prática educativa integrada e contínua e temporânea.
Temporânea na ideia de temporária. Não, é permanente. E aqui é em todos os níveis e modalidades de ensino formal. Devendo ser implantada como disciplina. Não, é não devendo ser implantada como disciplina. Esse é o ponto mais importante para a tua prova, tá? Vamos relembrar aqui a educação ambiental no ensino formal. Mais para frente eu coloco uma questão sobre o ensino, a educação ambiental na questão não formal, tá? Na questão não formal, tá? Essa que é a ideia. Então o artigo 9º ele diz: entende-se por educação ambiental na educação escolar, ou seja, educação ambiental no ensino formal. Falou em ensino formal, é a mesma coisa que falar educação ambiental na educação escolar. Entende-se como aquela desenvolvida no âmbito dos currículos das instituições de ensino, públicas e privadas, englobando educação básica, educação superior, educação especial, educação profissional e educação de jovens e adultos. Aí ele continua. A educação ambiental, ela será desenvolvida como uma prática educativa integrada, contínua e permanente. Ele falou na questão temporânea. Aí ele continua, né? Em todos os níveis e modalidades do ensino formal. Então a questão já estava errada porque ela falava em temporânea e é permanente. E o resto da questão? A educação ambiental, ela não deve ser implantada como uma disciplina específica no currículo de ensino. Não deve ser implantada como uma disciplina específica no currículo de ensino. Na verdade, o que tem que ter é a dimensão ambiental. Tem que incorporar a educação ambiental na matemática, na física, nas ciências, nas artes, nas línguas. Já nos cursos de pós-graduação e extensão e nas áreas voltadas ao aspecto metodológico da educação ambiental, cuidado, mesmo assim não é obrigatório. Quando se fizer necessário, é facultado. Ou seja, é permitido a criação de disciplina específica. Mas na graduação, não. Nos cursos de pós-graduação, cursos de extensão e nas áreas voltadas ao aspecto metodológico da educação ambiental. Nestes casos, é obrigatório? Não. Quando se fizer necessário, é facultada, é permitida a criação de disciplina específica. Essa tela é uma das mais importantes para a tua prova. E mais uma coisa, nos cursos de formação e especialização técnico-profissional, por exemplo, curso de engenharia, curso de agronomia, curso de enfermagem, tá? Curso de medicina, nos cursos de formação e especialização técnico-profissional, em todos os níveis, lá no eletricista predial, lá do Senai, não importa, deve ser incorporado conteúdo que trate de ética ambiental. Ética, ele não falou educação ambiental, olha a pegadinha. Ele falou que tem que ter conteúdo que trate de ética ambiental das atividades, tá? Ética ambiental das atividades profissionais a serem desenvolvidas. Então, por exemplo, o cara de enfermagem, ele mexe muito com agulha, com seringa, entendeu? Então, tem que ter conteúdo que trate de ética ambiental das atividades profissionais a serem desenvolvidas naquela profissão. Preste atenção. A educação ambiental tem que ser uma prática integrada, contínua e permanente, em todos os níveis de modalidade de educação formal. Educação ambiental não deve ser implantada como disciplina específica. Educação ambiental, nos cursos de pós-graduação, extensão e áreas voltadas ao aspecto metodológico da educação ambiental, aí sim, quando se fizer necessário, é permitido a criação de uma disciplina específica.
Tá bom? Tranquilo? Vamos à nossa quinta questão. Mais uma do SESP, do SEBRASP. A respeito da educação ambiental, proposta na Lei Nacional de Política Ambiental, Lei 9795 de 99, julgue. Quanto ao processo de formação de professores, tá? Quanto ao processo de formação de professores. Então, por exemplo, licenciatura plena em matemática, licenciatura plena em história. A Lei Nacional de Política Ambiental faculta a inserção de disciplina específica de educação ambiental apenas nos cursos de pós-graduação, de extensão e nas áreas voltadas ao aspecto metodológico da educação ambiental. E aí, pessoal? Quanto ao processo de formação de professores, tá? A Lei Nacional de Política Ambiental permite a inserção de uma disciplina específica de educação ambiental apenas nos cursos de pós-graduação, curso de extensão e nas áreas voltadas ao aspecto metodológico da educação ambiental. Perfeito, igualzinho. Se você voltar aqui, você vai ver nos cursos de pós-graduação, extensão e nas áreas voltadas ao aspecto metodológico da educação ambiental, quando se fizer necessário, é facultada a criação. Professor, mas por que ele falou processo de formação de professores? Tá, ele está dizendo que mesmo nos cursos de formação de professores, mesmo neles, que é um curso superior, ele na verdade ele tentou te enganar, porque na verdade é em qualquer profissão. A lei, ela permite a inserção da disciplina só se for pós-graduação. Graduação não. Pós-graduação, extensão e áreas voltadas ao aspecto metodológico. Ele tinha que ter dito que nos cursos de formação de professores é obrigatório ter disciplina que incorpore a dimensão ambiental naquela profissão. Beleza, mas não pode ter a disciplina. Tá bom? Então, olha só aqui, ó. Nos cursos de pós-graduação, extensão e nas áreas voltadas ao aspecto metodológico da educação ambiental, quando se fizer necessário, é facultada a criação de disciplina específica. Só relembrando, pessoal, entra lá no nosso grupo do Telegram, que todo dia a gente vai colocar uma questão, vai colocar um comentário. As questões do meu grupo eu gravo aqui mesmo no estúdio, bonitinha, todo dia eu ponho uma. Daqui para a prova vai ter aí umas 40 questões, já é alguma coisa. E eu costumo dizer que é um despertador. Todo dia você recebe a questão e diz, caramba, não estudei nada hoje, bora estudar. E aí você já lembra que o concorrente está estudando. Entra lá, instala. Se você ler aqui, ou se você digitar isso aqui lá no teu navegador, no teu celular, na mesma hora vai, se você não tiver o Telegram, ele vai te conduzir para poder instalar. E o nosso curso, pessoal, os 500 primeiros, eu nem sei se ainda tem esses 500, tá? Mas eu sou um dos primeiros que está gravando essa dica, eu acho que ainda tem. Apenas R$120. Imaginem, nessa aula aqui eu estou para gravar 5, 6 questões, olha o tempo que eu já estou. Imagina 1000 questões. Os professores vão demorar horas e vão te conduzir. Cada um vai pegar aquilo que é mais importante, transformar em questões, ou pegar questões antigas e vão bater para você conseguir chegar na prova do IBAMA muito mais preparado. Nós só temos para o IBAMA, nós vamos dispor nossa equipe toda apontando para o IBAMA. Eu sei que tem coisas que servem para o ICMBio, mas o nosso pacote é direcionado para o IBAMA, tá bom? Sexta questão. Mais uma do SEBRASP. A respeito da educação ambiental, proposta na Lei Nacional de Política Ambiental, julgue o item seguinte. A Lei Nacional de Política Ambiental estabelece que a educação ambiental deve ser desenvolvida como disciplina específica, integrada na matriz curricular em todos os níveis e modalidades da educação básica. Agora você já não erra mais. A educação ambiental deve ser desenvolvida como disciplina específica? Não, não deve. Isso é campeão. A educação ambiental não deve ser implantada
como disciplina específica no currículo de ensino. Outra, mais uma do SESP. Considerando a Política Nacional de Educação Ambiental, PNEA, Política Nacional de Educação Ambiental, julgue. A educação ambiental não formal. Ei, eu estava falando de formal, estava falando de nível médio, fundamental, superior, estava falando de formal. Agora eu estou falando de educação ambiental não formal. Por exemplo, ir lá na praia, distribuir umas sacolinhas de lixo, conversar com as pessoas, para não jogar o coco direto na areia. Aqui no estado do Pará, nas praias, por exemplo, de Salinópolis, meu Deus do céu, só você indo lá para ver. Os carros ficam na praia, até aí eu não vou nem questionar tanto. Aqui, mais o que se joga de garrafa, e não é garrafa PET, garrafa de vidro, garrafa de tudo que é jeito e coco. Eu fico até com vergonha, pessoal. Pois é, acontece. Todo canto por aí está meio difícil. Então, a educação ambiental não formal seria uma educação para buscar sensibilização dessas pessoas para a proteção do meio ambiente. Então, é feita pelo poder público, pela iniciativa privada, todo mundo. Então, a educação ambiental não formal consiste em ações e práticas educativas promovidas por indivíduos e ou instituições privadas preocupadas com a defesa da qualidade do meio ambiente. Isso é maldade do SESP, pessoal. Esse item está errado. Está errado porque não é, mesmo que você use o E ou, fica errado. Porque não é só indivíduo e instituição privada. O poder público é o maior interessado na educação ambiental não formal. Então, educação não formal, educação ambiental não formal consiste em ações promovidas por indivíduos e instituições privadas. E o poder público? E o poder público? Entendeu? Está errado. A educação ambiental não formal, a palavra-chave é essa aqui. Sensibilização da coletividade. Então, assim como no começo dessa aula eu falei que entendem-se por educação ambiental os processos em que o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, competências voltados para a conservação do meio ambiente estes que é um bem de uso comum do povo e merece ser preservado, etc, etc. Agora nós vamos falar o conceito não de educação ambiental, o conceito de educação ambiental não formal. Nós também falamos já o conceito da educação ambiental escolar, é aquela que ocorre no âmbito do currículo. E a não formal? São ações e práticas educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais e a sua organização e participação na defesa da qualidade do meio ambiente. Este é o conceito de educação ambiental não formal. E ele diz logo, o poder público em níveis federal, estadual e municipal incentivará. Então, pessoal, o poder público é o grande participante, tá? E aí aquele item excluiu esse ponto. Então diz assim, o poder público vai incentivar a difusão, a divulgação, por intermédio dos meios de comunicação de massa, em espaços nobres, horário da novela das 9 na Globo. Vai divulgar o que lá? O que o governo vai incentivar? Que se difunda, que se divulgue programas e campanhas educativas e de informações acerca de temas relacionados ao meio ambiente. O poder público também, ele vai incentivar a ampla participação da escola, da universidades e ONGs na hora da formulação e execução de programas e atividades vinculadas à educação ambiental não formal. A comunidade vai fazer um programa de educação ambiental, ou o governo vai fazer. Ele vai trazer a escola, a universidade, as ONGs para poder participar. E não ser uma coisa de cima para baixo, imposta pelo governo. Trazer as instituições educativas. Também o poder público vai incentivar a participação de empresas públicas e privadas no desenvolvimento de programas de educação ambiental em parceria com a escola, universidades e as ONGs.
O que mais que o poder público ele vai incentivar? A sensibilização da sociedade para a importância das unidades de conservação. O professor Helder e o professor Pinon vão falar muito das unidades de conservação aqui. Também o poder público vai incentivar a sensibilização ambiental das populações tradicionais, dos indígenas, por exemplo, ligadas às unidades de conservação. Eles também precisam ser sensibilizados. Também o governo vai incentivar a sensibilização ambiental dos agricultores, com certeza. E também o poder público vai incentivar o ecoturismo. Porque o ecoturismo, ele favorece, depois que você faz uma trilha, um hotel fazenda e tal, você se conecta melhor com a natureza e você começa a ser um defensor dela. Isso é muito bacana. Não sei se vocês gostaram. Isso aqui foi uma demonstração. É dessa forma que eu vou comentar aquelas 200 questões de legislação ambiental. Vou entrar em cada legislação e venho trazendo de cima para baixo. Aqui foi só um pedaço dessa lei, mas eu acho que valeu. Até a próxima dica aqui no YouTube. Não deixa de entrar no nosso grupo do Telegram. Valeu, pessoal!